Olá, gente, tudo bem? Bom, esse quarto encontro, nessa nossa quarta aula, nós vamos falar sobre comunicação do corpo, ligada com a nossa emoção externa, de fora. Ok? Vamos lá? Bom, nós temos aqui, no caso do nosso corpo, quem faz o contato com o meio ambiente são os nossos órgãos do sentido. Eles recebem informações sobre o mundo exterior que serão encaminhadas ao encéfalo. Olha só aqui essas duas glândulas, aqui ó, o rosto de frente, aqui é o rosto de lado, tá? O encéfalo, ele ele é quem virá dar ordem para a execução. É esses dois beldade, tá? Essas duas glândulas aqui, né? É o encefálogo, que virá dar ordem para a execução. O tipo de interação que tivemos de realizar com o meio ambiente, como a gente interage com o meio ambiente, né? Com o de fora, o externo, né? O nosso corpo vai reagindo. A gente reage para dentro e como a gente reage para fora, né? Então, sempre o encéfalo que vai dar a ordem para a gente executar a nossa relação de dentro para fora. A parte do corpo que comunica com o meio externo é a parte do sistema nervoso, né? O cérebro, pois pois com ele nós teremos os sentidos, né? Como as sensações, e para elaborar a resposta de acordo com as sensações. Nós temos uma sensação, o cérebro vai elaborar aquela resposta. Então, na verdade, o corpo humano ele funciona em harmonia, né? Quando as suas funções estão interligadas corretamente e funcionando perfeitamente. São quando a gente cria os novos hábitos. Um novo hábito ele se instala a partir de 21 dias até 6 meses. Né? Então, todo o sistema nervoso, a gente vai criando novos caminhos neuronais, vai tendo sinapse, e aquele novo hábito vai se instalando. Por isso que as afirmações positivas, às vezes você fala, estou falando, estou mentindo para mim mesmo, isso não tem resultado nenhum, não vejo resultado nenhum, mas não é verdade. À medida que você vai falando, novos hábitos vão sendo instalados, porque novos caminhos neuronais vão sendo estabelecidos no cérebro. Para os seres humanos continuarem vivos, o coração deve realizar as suas funções de impulsionar o sangue, os pulmões respirarem o ar atmosférico para realizar trocas gasosas, os rins filtrarem o sangue, quer dizer, é toda uma engrenagem, né, que o nosso corpo funciona. Bom, nós temos 2 tipos de bloqueio. Quais são? Que você pode mandar para o cérebro. Aí você observa, a gente tem aqui o consciente, que é esse pouquinho aqui, é o que a gente tem consciência, e o inconsciente, que é esse mundo de informações. Tá? Então, a parte consciente fica lá guardadinha, agora o inconsciente é o todo. Né? Por isso que às vezes fala, a pessoa agiu assim, mas ele não tem noção, ele agiu de forma inconsciente. Bom, na verdade, os bloqueios mentais, eles têm 2 formas, né, de correlacionar. É a forma de resistência proveniente do cérebro, que recusa inconsciente de um pensamento ou emoção. Então, aquilo fica, a gente recusa, mas é inconscientemente aquela emoção. A fulano agiu assim porque ele... Não, é inconsciente. Ele não tem consciência porque ele está tendo resistência. E também nós temos a dificuldade de concentração.
a sensação de cansaço, esgotamento, irritabilidade, insônia, que pode causar sobrecarga mental. Então, quando a gente tem muita sobrecarga, a gente cria um bloqueio. Eu passei por isso, eu falo sempre aqui que eu tive uma sobrecarga mental, foram muitas projetos, muitas coisas que eu até adoeci. Então, vamos prestar atenção no a nossa postura, né? Porque às vezes a gente tem muitas dificuldades e não sabe por quê. Está tudo lá no inconsciente. Bom, para finalizar, na verdade, o bloqueio, a gente falou do bloqueio mental, agora a gente vai falar do bloqueio emocional, tá? A gente tem 2 tipos de bloqueio. Primeiro, bloqueia mentalmente, que pode gerar uma doença, ou bloqueia emocionalmente, tá? O bloqueio emocional são mecanismos de defesa inconsciente, oculto, que as memórias de dor, de incômodo, para evitar o sofrimento. Então, é uma defesa que o inconsciente tem para a gente não sofrer mais do que a gente está sofrendo. Reflete negativamente, sem que a pessoa perceba as suas ações. Tá? A gente reflete, a gente tem hábitos, tem bloqueios, mas a gente nem percebe, né, as nossas ações. E os bloqueios emocionais, a superação dos bloqueios, elas estão relacionadas à experiência fixada nos pensamentos obstruídos e à própria incapacidade de se concentrar e pensar com clareza. Afirmar o que deseja e o que não, afirmar o que não consegue mudar, porque muitas das vezes, vamos supor, um exemplo assim, eu tenho meu copo, eu gosto de beber água no meu copo. Eu posso falar assim, eu não consigo beber água numa caneca. Eu consigo, só que eu afirmo que eu não consigo, então eu nunca vou conseguir beber água na caneca, porque eu estou afirmando a mesma coisa quando a gente fala a minha dor, o meu pânico, a minha depressão. Você está tomando posse, então você está bloqueando emocionalmente, ok? Vamos refletir quais são os nossos bloqueios mentais e quais são os nossos bloqueios emocionais. Coloque aqui nos comentários qual dos 2 bloqueios você tem e o que você tem feito para mudar, ok? Boa reflexão, bye, bye.